Evidências de transformações químicas. Em uma transformação química, uma ou mais substâncias reagem dando origem a novas substâncias quimicamente diferentes. No esquema abaixo, nós temos o reagente, que é a nossa substância inicial, e logo após a reação temos o produto, que é a nova substância final. Como evidenciamos uma transformação química? Se houver mudança de cor, liberação de gás e emissão de luz, temos uma transformação química. Sistemas gasosos. No estudo dos sistemas gasosos, nós vamos ver 3 variáveis do estado gasoso: o volume, a pressão e a temperatura. Volume é o espaço ocupado por um gás. A unidade do volume padrão é o metro cúbico, mas nós vamos usar muito o litro e o ml. Aqui nós temos uma tabelinha com relações de conversão importantes. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 litro equivale a 1000 ml, que equivalem a 1000 centímetros cúbicos, 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico e 1 decâmetro equivale a 1 litro. Pressão. Na física, a pressão é a força exercida sobre uma área. No estado gasoso, nós temos aqui um recipiente com gás e suas partículas estão em constante movimento e elas vão colidir com a parede do recipiente. Então, vai ser ali exercida uma força sobre a área, que é a parede do recipiente, e essa é a pressão no estado gasoso. A unidade da pressão é o pascal. Temos aqui a tabelinha com a conversão de unidades. Uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 760 torr, o mesmo valor. Uma atmosfera é igual a 101,325 pascal. E 1 milímetro de mercúrio é igual a 1 pascal. Temperatura. A temperatura nada mais é do que o grau de agitação das partículas. Quanto mais elas estiverem agitadas, maior a temperatura. Menos agitadas, menor temperatura. Nós podemos medir a temperatura pelas escalas termométricas, o Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aqui temos as fórmulas de conversão, transformações gasosas. Existem 3 tipos de transformações gasosas: a isotérmica, isobárica e isométrica. Na isotérmica, a temperatura é constante e quem varia vai ser o volume e a pressão. Na isobárica, a pressão é constante e quem varia é o volume e a temperatura. E na isométrica, o volume é constante e quem varia é a temperatura e a pressão. Mais detalhadamente, a transformação isotérmica. Quando a temperatura de um gás é constante, a pressão do gás é inversamente proporcional ao seu volume. Então, aqui eu tenho a temperatura constante e quando eu aumento a minha pressão, o volume diminui. E se eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Temos aqui a fórmula, que é dada por pressão inicial vezes volume inicial, igual a pressão final vezes volume final. Transformação isobárica. Num sistema com pressão constante, o volume de determinada massa fixa de gás é diretamente proporcional à temperatura. Nessa transformação, a minha pressão é constante e quem vai variar será a temperatura e o volume. Se eu aumento a minha temperatura, o grau de agitação das moléculas vai subir e elas vão começar a colidir com a parede do recipiente, vão aumentar o volume. E se a minha temperatura ela baixar, o grau de agitação das moléculas vai diminuir e elas não vão colidir tanto
com a parede do recipiente. Aqui nós temos a fórmula, que é volume inicial dividido por temperatura inicial igual a volume final dividido por temperatura final. Isovolumétrica. O volume é constante, a pressão exercida pelo gás é diretamente proporcional à temperatura. Temos aqui a fórmula, que é pressão inicial dividido por temperatura inicial igual a pressão final dividido por temperatura final. A equação geral dos gases nada mais é do que a junção das três fórmulas: isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Princípio de Avogadro. No princípio de Avogadro, ele diz assim, que volumes iguais de gases quaisquer, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm a mesma quantidade de moléculas. No caso aqui, eu tenho dois gases, gás A e gás B. Se o volume deles for igual, se a temperatura deles for igual, e se sua pressão for igual, o seu número de moléculas vai ser igual. E se o seu número de moléculas for igual, o número de mols também será. Molécula é o conjunto de átomos diferentes ou iguais. Temos aqui o exemplo da molécula da água, onde é formado por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Então, na junção dos átomos, temos a molécula. Teoria cinética dos gases. Nós temos aqui alguns pontos que a formação de um gás se dá por um grande número de moléculas. As moléculas dos gases têm tamanho desprezível, se deslocam de maneira frenética e aleatória colidindo com o recipiente, e as interações intermoleculares são desprezíveis. Esses são a teoria cinética dos gases, são gases ideais. E eles são diferentes dos gases reais, nem sempre se comportam dessa maneira. Essa seria a teoria. E por último, aqui temos as misturas gasosas, que já está dizendo, né? A mistura gás A, gás B, temos aí uma mistura. É importante falar também que nos gases, as misturas são sempre homogêneas, né? Não dá para diferenciar ali suas fases. É homogênea.